Boa noite, pessoal. Nós ficamos com o capítulo 3 da biografia de Marx, Bruxelas, a relação orgânica com a classe operária. Meu nome é Sara Raíssa. Boa noite, eu me chamo Carlos. Boa noite, me chamo Romário Lins. Boa noite, me chamo Gislaine Bagagi. E boa noite, me chamo Lucas Felipe. Vamos começar falando um pouquinho sobre o exílio belga de Marx, que aconteceu entre 1845 e 1845 e 1848. Marx passou da teoria filosófica para uma crítica da economia política e começou também a aproximar-se dos movimentos operários, participando de todo o processo da Revolução de 1848. Nesse contexto, nascem também os manuscritos, as teses de Feuerbach e, junto com Engels, a ideologia alemã. Na prática, durante esse processo, Marx passou a divulgar suas ideias, articulando trabalhadores socialistas e comunistas através de associações. O exílio de Marx em Bruxelas foi aparentemente tranquilo, apesar da vigilância de alguns espiões vindo de Berlim. No que tange à economia, Bruxelas passou por mudanças, com a constante degradação das condições de vida dos artesãos e o crescimento do capitalismo, tornando-se assim um cenário político propenso ao calor de uma eminente revolução. Durante esse período, Marx teve filho, abrigou-se na casa de amigos e continuou dando início aos seus escritos. Surgiu também um dos escritos mais importantes nessa época, que foi as teses sobre Feuerbach. Para o autor Rubel, essas teses são como a ata da sociologia e da ética marxistas, e elas assinalam o fim de uma etapa no itinerário intelectual de Marx e o começo de uma nova fase que cobre toda a futura carreira política e científica de Marx. Graças a essas teses, que não estavam de nenhum modo destinadas à publicação, toda a obra marxista ela adquire sua verdadeira significação e se coloca na vanguarda do pensamento sociológico moderno. Marx ele explora também o materialismo feuerbachiano e ele o contrapõe na sua dialética. Para ele é absolutamente recusável a antropologia naturalista de Feuerbach, assim como a sua implicação nuclear. Ele cita na tese 9 que o máximo que chega esse materialismo contemplativo é o materialismo que não concebe o sensível como prática. É a contemplação dos indivíduos singulares da sociedade burguesa. Esse novo materialismo e sua perspectiva sócio-histórica ainda não estão totalmente constituídos, embora ambos já estejam em seu processo de fundação. E na última das teses, a de número 11, Marx afirma o ponto de partida, quando ele diz que os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras. O que importa é transformá-lo. Essa tese se tornou célebre, pois ela não podia ser tomada como indicativa de que Marx contrapôs a atividade prático-transformadora e a compreensão teórica. De fato, essa 11ª tese, ela não se opõe absolutamente à transformação do mundo à sua inteligência teórica. Pelo contrário, ela supõe que esse mundo seja inteiramente articulado à inteligência teórica, com o novo materialismo e com a sua própria e nova perspectiva sócio-histórica, que permitia ele elaborar diversas questões e também compreender a realidade em que o país que ele estava habitando naquele exato momento se encontrava. Mais tarde, em Londres, Marx e Engels eles vão ter contato com a Liga dos Justos, que foi um movimento operário e que ofereceu recursos, tanto políticos como teóricos, para que mais tarde Marx colocasse em prática no seu retorno a Bruxelas.
Quando chega em Bruxelas, Marx e Engels, segundo semestre de 1845 a agosto de 1846, eles começam a escrever a ideologia alemã. A ideologia alemã é tomada por marxistas de diferentes gerações como a primeira exposição da concepção materialista da história. Porém, a obra só foi publicada em 1932, no prefácio e a construção à crítica da economia política. Marx recorda como foi o fracasso da tentativa de publicar o manuscrito em 1846. Em 1888, Engels reexaminou o manuscrito, percebendo que a parte dedicada a Feuerbach não estava terminada. Engels desistiu de publicar. Esse ponto é importante destacar, pois Engels desistiu de publicar por razões políticas. Porém, o filósofo escreveu em 2014 o segundo absurdo. O segundo mais importante trabalho teórico de Marx durante o tempo em que ele viveu em Bruxelas é conhecido pelo título A Ideologia Alemã. Muito embora, como mostraram meticulosamente os pesquisadores da Nova Mega, tal trabalho não existiu e nunca existiu. Isso foi uma frase dita por Sprague em 2014. José Paulo Neto afirma que, apesar da afirmação absurda de Sprague, o que a editora Mega fez foi apenas uma releitura da obra. Tudo indica que a motivação de redigir, que seria a ideologia, foi a leitura por Marx de novos artigos de Bruno Bauer e Max Steiner, aonde criticava Feuerbach, Moss, Hess e a Sagrada Família e algumas formulações comunistas. Em A Sagrada Família, Marx e Engels tem como principal alvo Bauer, e em ideologia Steiner, que recebe uma exagerada atenção, pois Steiner é perseguido capítulo a capítulo do seu livro. Em um determinado parágrafo, Marx e Engels acusam Steiner de ter uma ideia meramente especulativa, uma representação abstrata e de transformar a história em mera história da filosofia. Essa mistificação expectativa de Steiner desrealiza por completo as classes sociais. Marx criticava o fato de Steiner não analisar as relações entre a propriedade privada e a produção. Outro ponto que Marx e Engels criticavam era o chamado socialismo verdadeiro, movimento que vinha crescendo na Alemanha, mesmo sem ter relação com Bayer e Steiner. Marx e Engels falavam que essa nova classe não se dirigia aos proletários, mas às duas classes mais numerosas da Alemanha, os pequenos burgueses e suas ilusões filantrópicas, e aos ideólogos desses mesmos pequenos burgueses, os filósofos e discípulos desses filósofos. E é em a ideologia de Marx, que Marx abraça sua condição de comunista. Isso fica caracterizado em razão dos avanços que o mesmo faz no Tratado da Economia Política, sem prejuízo da concepção filosófica e antropológica. Marx e Engels finalizam afirmando que a liberdade dos indivíduos seja o resultado da revolução proletária. A primeira organização, o Comitê de Correspondência Comunista. Essa parte ela inicia falando da interação, da troca de ideias entre Marx e Engels e os dirigentes operários que encontraram em suas viagens na Inglaterra. Ambos estimularam a investir numa organização dos trabalhadores.
Mas o que deve salientar nessa parte é que essa movimentação, no futuro, culminaria na criação do comitê, que seria muito importante. Mas Marx e Engels acompanhavam sempre as questões que ocorriam ao redor do mundo, por assim dizer, para que, de certa forma, pudessem analisar e trilhar mais as suas ideias. Mas o que mais chamava a atenção era essa questão desses movimentos que aconteciam relacionados aos trabalhadores. O fato é que, de certa forma, essas observações que eles faziam, eles tentavam fazer esforço para organizar, ou seja, toda a luta, toda a busca do conhecimento deles, na verdade, de certa forma, tentavam buscar uma forma de organizar esses eventos que, de certa forma, pareciam ser aleatórios, mas que, na verdade, eram um reflexo de algo que já estava acontecendo ao redor do mundo. Mas não havia uma organização. Mas só que Marx e Engels, eles já analisavam uma forma de organizar isso para que pudesse, lá na frente, culminar numa revolução. Mas o que deve salientar é que esse comitê, de certa forma, ele iniciou-se na casa de Marx, juntamente com Marx, Engels, Gigot e outros amigos dele, e juntamente com Jenny também, e o seu irmão Edgar. Não havia uma estrutura formal para esse comitê. Era apenas um encontro, pode por assim dizer, encontro de amigos. Mas logo essas reuniões do comitê começaram a ganhar notoriedade e foram se ampliando, foram levadas a locais públicos. E foi nesses locais públicos que aconteceu um confronto famoso de Marx e Weitling. O confronto que, de certa forma, ficou bem conhecido no meio socialista, com Marx perdendo a paciência e socando a mesa e pronunciando algo que ficou na memória das pessoas na época e foi retratada nas obras, por assim dizer, quando Marx bradou e falou: "Nunca a ignorância ajudou a quem quer que fosse." Isso foi uma frase que ficou célebre e ficou, pode dizer que assim, eternizada em Marx. Mas Marx e Engels, eles procuraram dar ao comitê uma dimensão internacional, pois até então ele estava centrado em um determinado local e eles precisavam expandir esse comitê para que assim as suas lutas, os seus ideais pudessem abranger outras pessoas. Com isso eles foram buscando outros correspondentes da Inglaterra e no final eles conseguiram estabelecer relações com a Liga dos Justos. Com isso, Engels, que por algum tempo esteve em Paris, concretizou núcleos implantados em diversas regiões da Alemanha, em Paris e Londres. No curso de todo esse processo, a orientação política de Marx, que era hegemônica no Comitê de Bruxelas, mas não na totalidade dos núcleos da Alemanha e da França, enfrentou-se com distintas tendências. Então, quando ele enfrentou essas questões de, posso dizer que pensamentos adversos, ocorreram outros debates. Com isso, aconteceu 2 debates que ficaram bem famosos, que foi Marx contra Hermann Krieg e Karl Heisen. Nos 2 casos, a polêmica possuía significados apenas no interior do debate alemão, ainda que Krieg e Heisen, em tempos diferentes, tinham vivido emigrados nos Estados Unidos. A primeira disputa, por assim dizer, o primeiro debate, aconteceu com Krieg, que era um jovem jornalista de orientação feubarkiana, que esteve com Marx em Bruxelas, e no outono daquele ano mudou-se para Nova York, com o apoio de operários alemães emigrados. Criou um seminário de Der Volkstribun, o Tribuno do Povo. E através desse jornal, passava-se por representante do comunismo alemão. Na verdade, as ideias de Krieg não eram mais que um eco do socialismo verdadeiro, fulminado por Marx e Engels, que até então o socialismo verdadeiro, ele sempre foi criticado por ambos, foi fulminado e por assim por se dizer. E, de certa forma, ele fazia uma mescla com o programa da Reforma Agrária Nacional norte-americana com esse socialismo verdadeiro, que agrupava operários e pequenos burgueses e reivindicava a proibição e a venda de sua tributação gratuita em lotes para os trabalhadores. Ou seja, a luta de Krieg, de certa forma, o posicionamento dele, através até da ideia, quando eles colocavam como representante do comunismo alemão,
ele tentava impedir que as pessoas, junto com esse movimento, as pessoas não tivessem acesso a terras que poderiam ser gratuitas. E, de certa forma, Marx foi contra. Krieg, ele apresentava um programa como passencial para a transformação da comunidade, para a transformação comunista da sociedade, viável com o amor e a fraternidade, que, de certa forma, são próprios da retórica socialista verdadeira. Sem discutir o caráter do progressista, o caráter da reforma progressista oposta em face ao monopólio fundiário, Marx e Engels encontraram sua crítica no caráter amoroso e religioso comunismo de Krieg. Contudo, depois de toda essa luta, eles perceberam que realmente houve equívocos nessa questão das ilusões em relação ao que era pródigo socialismo verdadeiro. Eles derrubaram essa ideia de que Krieg estava defendendo. Outra polêmica que houve foi com Heinz, que também esteve em Bruxelas e mudou-se também para a Suíça, que ele foi exilado. Com isso, ele era um democrata, mas ele também escrevia para a Gazeta Hanana. E nessa cruzada, ele começou a atacar os comunistas. Com isso, Engels ele responde essas não é nem acusações, esses ataques. Só que ele responde de maneira mais branda, mas Marx não. Marx ele já é um pouco mais ríspido, por assim dizer. Ele já ataca logo, ele ridiculariza o pequeno burguês, ele ataca logo a retórica e ele demonstra que Reis recorre a experiências históricas para ilustrar na verdade, quem recorre para experiências históricas para demonstrar que Reis está errado é Marx. E ele demonstra que Reis está... até me engasguei agora. Na verdade, Reis só estava tentando lutar por uma questão burguesa e não realmente pela questão que era verdadeira voltada ao comunismo. De certa forma, os ataques de Reis foram ataques infundados para tentar defender aquilo que ele achava que realmente era a sua ideia inicial. Entra também agora a questão da ruptura com Proudhon, né? E a miséria da filosofia, que no caso é um texto produzido por Marx. Marx considerava Proudhon o maior socialista francês de então. Então, em outubro de 1842, ele inclusive elogiou Proudhon na Gazeta Renana. Ele fazia alusões a Proudhon nos seus Cadernos de Paris e nos seus Manuscritos Econômicos Filosóficos de 1844, todos de forma respeitosa, com o intuito de, ao mesmo tempo, reconhecer e criticar Proudhon. A crítica em si ele colocava que há um limite no texto proudhoniano de 1840, no que diz respeito à relevância, se tratando de um manifesto científico de proletariado francês, por estar preso às premissas da economia política. Então, Marx faz essa crítica e coloca que Proudhon supera a alienação econômico-política no interior da própria alienação econômica-política. Essa ruptura, ela tem dois tipos de justificativa. Uma motivação subjetiva, porque na carta de 5 de maio, em que convida Proudhon para participar do Comitê de Correspondência Comunista, Marx levanta suspeitas em relação a Grum. Coloca Grum como se fosse uma espécie de charlatão, perigoso, e aí ele obteve como resposta uma rechaça com firmeza por parte de Proudhon. Então, Proudhon ele rechaçou com firmeza essas acusações. Aí entra-se como se fosse uma justificativa da primeira motivação, né, dessa ruptura, como uma distinção das avaliações em relação a Grum. Mas a motivação mesmo, base, pode ser considerada a ruptura entre Marx e Proudhon, entre o estágio do processo de transformação do movimento operário. Esse estágio ele é contextualizado historicamente entre o esgotamento do padrão industrialista da Revolução Industrial e a dominação burguesa. Então, os proletários eles estavam sendo inseridos na política como agentes autônomos. E aí existiam-se contraposições entre Marx e Proudhon. Enquanto Proudhon queria reforma, Marx
era revolução. Enquanto Proudhon acreditava numa ideologia do proletariado como classe que participava do processo sociopolítico na ordem burguesa, Marx já pensava no proletariado que pretende dirigi-la para superá-lo. Então, assim, Marx e Proudhon, eles tinham, naquela conjuntura histórica, propostas sociopolíticas frontalmente opostas e excludentes. Em relação a Proudhon e Marx, a primeira fase da reflexão de Proudhon ocorre entre 1838 e 1846. Sendo que, quando Proudhon começa a ter esse tipo essa mudança, por assim dizer, ele sofre alguns ataques. Por exemplo, ele perde bolsas e por aí vai. Na Filosofia da Miséria, ele trata de uma evolução que, em resumidas contas, configura uma trajetória que conduz a uma perspectiva abertamente revolucionária, em um termo reformista utópico. A primeira obra de Proudhon é destinada ao grande público, é sobre a celebração do domingo, dirigida e publicada em 1839. Nessa obra, Proudhon ele apela aos proprietários com o seguinte: apelamos para a força, proprietários, defendei-vos, haverá combates e massacres. Mas logo após, em 1840, que ele coloca o seguinte: ele já tem uma mudança. Ele coloca que a propriedade é um roubo. E que custou, na verdade, a Proudhon, quando ele falou isso, foi que ele perdeu bolsas de estudos e etc. Ele deixa bem claro uma parte, que o proprietário ele não produz nem por si, nem por seus instrumentos. E recebendo os produtos em troca de nada, é um parasita ou um ladrão. Ou seja, o tom revolucionário de Proudhon, de certa forma, é visto nessa parte. Mas ao decorrer do tempo, esse tom revolucionário ele vai perdendo uma força. Ele vai se afastando disso. E essa questão revolucionário, quando ele vai perdendo essa força, é que ele começa a se afastar um pouco de Marx. Porque Marx acredita na revolução. Já ele não. Ele começa a ficar esfriando nessa parte. Ele já parte mais para as reformas. E as reformas em si, ela não corrobora para o bem do proletariado. No discurso, aos poucos, seu pensamento evolui. As concepções de Proudhon vão mudando, e é nisso que vai começando ainda mais essa ruptura. Mas deve lembrar uma coisa, Proudhon ele ainda era admirado por Marx. Mesmo depois disso, até os seus textos de 1840 a 1843, ele ainda era admirado por Marx. Depois deste tempo, já era outra coisa. Proudhon, ele é um democrata radical. Tipo, até 1842, ele era um democrata radical, mas de 1844 em diante, ele já estava tendo outros processos, por assim dizer. A passagem de democracia, o confronto entre Marx e Proudhon se efetiva em 1846, quando se torna pública a obra de Miséria da Filosofia, que retrata aquela diferenciação, que é quando começa realmente a disputa entre os dois, por assim dizer. É quando as cartas de Marx, ele envia algumas cartas e começa a obter algumas respostas. Mas em si, para resumir logo, deve entender que essa briga, essa disputa entre Proudhon e Marx, começam a ter críticas ácidas mesmo, onde Marx começa a perceber erros na sua obra, começa a apontar esses erros, por exemplo, na questão de datas, na questão de dados, e ele começa também a pegar um pouco pesado a respeito do objetivo em si, que Proudhon ele determina um objetivo, mas realmente não é aquilo que realmente condiz com a realidade que ele tenta passar. E Marx ele deixa dois aspectos quando ele vai criticar Proudhon, que são o seguinte, que em todos os passos ele expõe as contraposições, as fórmulas de Proudhon, as concepções que vinha elaborando. Ele, com a colaboração de Engels, ele percebe que não condiz com o que realmente ele tenta passar. Por exemplo, toda essa crítica que vai sendo combinada a Proudhon, ela, no final,
principalmente a parte econômica, ela aparece também no Capital. E para finalizar, Marx, a miséria encerra com o capítulo da relação entre Marx e Proudhon. Dela, o ponto final não significa, contudo, que Marx ignorou os trabalhos de Proudhon, mas que, de certa forma, ele ainda respira esses trabalhos em algumas das suas obras, onde, como no futuro vai ser visto, por exemplo, no Manifesto Comunista, entre outras. Ou seja, essa ruptura aconteceu por conta de ideais diferentes, mas que, de certa forma, Proudhon e Marx, por mais que tenham se afastado, um ainda embebedou do outro, por assim dizer. Dando continuidade ao que Romário estava falando, tem textos que foram elaborados na quase imediata sequência, né, da publicação de Miséria, e, tipo assim, o Manifesto do Partido Comunista foi um dos, que foi Proudhon e seu livro de 1846, eles são apenas citados, né, como exemplos do socialismo conservador burguês. E ele também, entre os materiais divulgados pela Nova Gazeta Renana, Proudhon é mencionado pelo menos uma vez em relação ao seu discurso na Assembleia Nacional, como uma frente à Câmara Nacional que discutia a instituição de um Banco Nacional, expressando-se como o ponto de vista proletário. Mas Marx ainda recorda a sua debilidade teórica. Então, tipo assim, Marx, ele continua fazendo críticas a Proudhon, mas também não deixa de citar e de pontuar as partes positivas que ele tem em relação a Proudhon, ao pensamento de Proudhon. Marx publicou As Lutas de Classes na França, de 1848 a 1850, na Nova Gazeta Renana, Revista Política Econômica, com uma única alusão, apontando a ingenuidade política econômica de Proudhon. Então, assim, ele continua, né, 2 anos depois de dar à luz ao 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, preparado entre 1851 e 1852. Nesse ensaio também só há uma observação anódina em relação a Proudhon. E no livro 1 do Capital, de 1867, a primeira referência a Proudhon surge no primeiro capítulo, em que o socialismo de Proudhon é qualificado como uma expressão de uma utopia filisteia. Então, assim, Marx continua demonstrando, né, o núcleo duro da crítica contido na miséria, mostrando que conservou-se isso ao longo da sua vida, se aprofundando e radicalizando nos desenvolvimentos das suas pesquisas. A crítica continuou por todas as obras de Marx, né? Menos realmente nas últimas mesmo, mas quando Proudhon morreu, em 1865, os editores do jornal O Social Democrata, de Berlim, pediram a Marx um necrológio, né? E na nota, Marx sintetizou uma avaliação ao conjunto das atividades de Proudhon. Então, ele reafirmou as suas críticas teóricas e políticas e enfatizou as qualidades de Proudhon, o considerando como uma contradição personificada. Então, assim, foi realmente um debate duro entre os dois, mas, como o Romário bem colocou, né? Foi ali a contraposição do outro e essa crítica que favoreceu os estudos de Marx, que ele argumentando suas ideologias contradizendo as de Proudhon, foi o que deu mais gás à discussão. Em seguida, a biografia continua com a Liga dos Comunistas. Então, no curso de 1846, Marx e Engels começaram a se tornar conhecidos no círculo revolucionário. Ao fim de 1845, seus nomes também já possuíam, né, ressonância nos meios comunistas e socialistas da França, da Inglaterra e da Alemanha, mas foi a partir das atividades desenvolvidas em Bruxelas que levou os dirigentes da Liga dos Justos a novamente entrarem em contato, né,
para que os dois se juntassem à Liga dos Comunistas, né? Que, no caso, a Liga dos Justos, futuramente passou a ser a Liga dos Comunistas. Os líderes da Liga dos Justos, que tinham se estruturado clandestinamente em Paris em 1843, deslocaram seu núcleo para Londres quando os franceses ameaçaram de expulsão em 1845 e 1846. Por volta de 1846, esses líderes se perceberam na urgência de mudança, porque, assim, sentiam uma necessidade de modificar seu modo operandi. Tipo, eles perceberam que estava acontecendo um giro ideológico, político, que possivelmente motivado por contatos com correntes operárias de outros países. É certo, né, também afirmar que foi de grande importância a política de alianças do cartismo na Inglaterra. E também a crítica que Marx e Engels empreendiam aos utopismos. Dado isso, os dirigentes voltam a contatar Marx e Engels e, frente à postura de mudança da Liga dos Justos, mudanças estruturais, né, Marx e Engels, eles aceitam a proposta. Então, entre 2 e 9 de junho de 1847, realizou-se em Londres o primeiro congresso da Liga dos Comunistas. Nele decidiu-se a mudança do nome da organização, sendo uma Assembleia Constituinte que tratava do início de uma organização diferente do que já era posto na Liga dos Justos. E com os novos princípios ideológicos trabalhados, né, Engels elaborou um material intitulado de Princípios do Comunismo. Marx não pôde comparecer, né, porque ele estava com falta de dinheiro, ele não tinha dinheiro para comparecer ao congresso, mas ele apreciou a produção do material de Engels. Então, o material era apenas um esboço do documento que deveria ser adotado pela Liga, que se tornaria futuramente o Manifesto Comunista. E a sugestão de Engels foi logo aceita por Marx, a sugestão dos princípios. Marx, ele se empenhou para o segundo congresso da Liga, já que o primeiro ele não pôde comparecer, né? E os debates foram realmente apaixonados e vigorosos, reunindo delegados da França, Alemanha, Suíça, Bélgica, Inglaterra e alguns imigrantes, né, poloneses. Nesse congresso, foi aprovado o estatuto e definido o objetivo da Liga, como a derrubada da burguesia, dominação do proletariado, a recuperação a superação da velha burguesia e a fundação de uma sociedade sem classes e sem propriedade privada. Também foi deliberado que Marx e Engels fossem encarregados da redação do programa da Liga. Então, Marx e Engels, eles não foram tão rápidos como a Liga esperava. Então, a Liga, entre 25 ou 26 de janeiro de 1848, chamaram eles a atenção e solicitou que fosse entregue esse programa, ou então seriam tomadas medidas drásticas contra eles. Então, no fim de janeiro, início de fevereiro, Marx enviou para Londres o manuscrito e provavelmente entre os dias 23 e 24 de fevereiro, quase simultaneamente com a explosão da Revolução de 1848, em Paris, concluiu-se a impressão do panfleto de 23 páginas. Vamos lá. Chegamos finalmente no Manifesto Comunista, que foi impresso nesse momento. E é importante deixar claro que no manifesto, seus autores, Marx, procuram falar de maneira clara e didática, já que seu público-alvo era o trabalhador, era o proletariado. E logo na abertura desse manifesto, seus autores vão deixar claro quais são as concepções e os objetivos assumidos pelos comunistas ali. No primeiro capítulo do manifesto, Marx fará uma síntese histórica do papel revolucionário e de protagonismo assumido pela burguesia na construção do novo mundo. Mas logo em seguida ele vai prosseguir dizendo e assinalando as contradições encontradas nessa nova ordem social instituída pela burguesia e suas instituições. E diz que é necessário que haja uma superação dessa ordem, por causa das
lutas sociais que surgem a partir dela. Aí ele vai prosseguir, e no segundo capítulo, ele vai abordar as relações comunistas como uma força social que caminha em direção à superação dessa ordem social, que foi instituída pela burguesia. E assim vai formular uma teoria do Partido Comunista que vai ser peculiar por entender, teoricamente, as condições do movimento proletariado e representar os interesses desse movimento na sua totalidade, de maneira totalitária. No terceiro capítulo, ele vai discutir as tendências que na época incidiam sobre o movimento operário, e no quarto e último capítulo, ele trata das relações comunistas com outros partidos e agrupamentos políticos de oposição ao status quo, de oposição a essa ordem social instituída. Posso notar que o manifesto surge no meio de um contexto histórico e político. Marx não estava ali inventando a roda, não estava criando algo novo do nada. O movimento dos trabalhadores já fazia grandes mobilizações, como, por exemplo, as ações ludistas na Inglaterra e a greve organizada pelos catistas na França. E as críticas que Marx fazia ali à burguesia já existiam e tinham sido elaboradas por outros autores do chamado socialismo utópico. E o que mais estava fazendo ali programaticamente era coletando reivindicações que já existiam e eram generalizadas entre os operários, como, por exemplo, a demanda por educação pública e gratuita, e reunindo no livro, reunindo nesse manifesto. Mas o manifesto não deixa de ser revolucionário por não ser algo novo e não estar inventando a roda naquele momento. O manifesto é revolucionário justamente porque é uma continuidade e um coroamento dessa tradição e, ao mesmo tempo, é uma ruptura com ela. Ele vai ser revolucionário também por fazer isso em dimensões e características inéditas. E o que vai fazer dele esse documento, que é revolucionário. A primeira inovação que o manifesto vai trazer, segundo o autor da biografia, é a consideração da luta de classes como a força motriz da dinâmica sociopolítica da sociedade burguesa, que antes já havia sido teorizada, mas aqui no manifesto ela ganha um papel central do processo de transformação social. Ela vai ser revolucionária também por ser feita a partir de uma perspectiva da classe do proletariado como dinamizadora das ações políticas de massas vocacionadas a promover transformações revolucionárias. O que está dizendo aqui é que o proletariado ali não é uma minoria, o proletariado ali é uma maioria, e essa maioria com objetivo, com essa maioria vocacionada, é capaz de fazer transformações radicais nas dinâmicas da sociedade existente ali. E a segunda inovação que o autor vai dizer que Marx traz é que, pela primeira vez, o programa anticapitalista da classe revolucionária é proposto não como uma expressão de vontades e desejos generosos, mas está pensando aqui esse programa anticapitalista de maneira realista, de maneira que pudesse ser viável, de maneira que pudesse ser colocada em prática, não como uma ideia de desejos generosos ou vontades. Marx e Engels estavam ali pensando coisas de maneira muito enraizadas na realidade, fugindo muito dessas ideias utópicas. Ele vai seguir dizendo que a vontade revolucionária se constitui nos marcos e limites postos pelas condições vigentes na sociedade capitalista. O que ele estava dizendo aqui, ele vai prosseguir explicando isso, é que o homem é autor e ator da sua própria história, mas o homem não pode escolher o contexto histórico nem político em que ele vai estar introduzido e vai escrever sua história. O homem está introduzido no meio, não está incluído ali no meio histórico e político, e ele vai construir sua história a partir desse meio. Isso que está dizendo que essas revoluções vão existir a partir dos marcos e limites reais postos pelas condições vigentes na sociedade capitalista.
e que esse homem, como autor e ator, pode fazer grandes mudanças nessa realidade, conhecendo esses limites e marcos. E vai prosseguir seguindo. Pronto, vamos prosseguir. Apesar do Manifesto Capitalista ser revolucionário e tudo mais, ele foi seguido por dois pensadores que ainda estavam longe do seu inteiro desenvolvimento e da sua plena maturidade intelectual. Marx ainda não tinha completado 30 anos e Engels tinha menos de 28 na época. E por isso o Manifesto Comunista vai apresentar limitações e vai precisar ser... Isso não está fazendo ali retificações e revisando seus escritos ao longo da vida, ao longo do tempo. No manifesto, Marx vai falar sobre o proletariado explorada, mas ele não vai conseguir deixar claro, não vai conseguir explicar, determinar com rigor a natureza dessa exploração capitalista, porque vai lhe faltar os instrumentos analíticos e a suficiente crítica da economia política para compreender uma categoria nuclear, que é a categoria da mais-valia, que ele vai elaborar e pouco mais rigor em O Capital. Mas é importante ver que Marx e Engels não viam o manifesto como uma coisa que era aquilo e não poderia ser alterado. Eles estavam muito abertos a crítica e eles mesmos faziam críticas ao que ele tinha escrito e alteravam elas. Eles não queriam que essa teoria não fosse tomada como algo dogmático, uma doutrina, como um credo, mas devia ser pensada como um guia de estudo. Ele vai dizer que ao longo de mais de um século e meio, a sociedade burguesa experimentou grandes transformações sobre o aspecto do movimento operário e suas várias vertentes incidiu ponderavelmente e que igualmente o modificaram. Algumas dessas transformações evidenciam que o manifesto apresenta, em face da contemporaneidade, limites e insuficiências. Aí ele vai falar desses limites agora, vai expor alguns desses limites. Ele vai dizer que, embora Marx e Engels não tenham dito que o proletariado era uma classe homogênea, fica meio que claro que eles subestimaram a sua heterogeneidade, o quão diversificado poderia ser esse grupo. E isso se prova hoje em dia ao se observar grupos semelhantes que realmente as diferenciações são muito grandes e que não dá para falar dele como um todo. E vai seguir dizendo que na nossa época, citando agora, a nossa época, a época da burguesia caracteriza os ciclismos de classe. E é fácil dado, como os autores afirmam em seguida, continua polarizado em dois campos hostis, burguesia e proletariado. Isso é verdade em parte porque os campos hostis ainda existem, ainda é a burguesia e o proletariado, mas as relações não se simplificaram, as relações se tornaram mais plurais e complexas, porque os grupos se tornaram mais plurais e complexos. E agora vamos seguir para o último tópico do terceiro capítulo, que é de Bruxelas à Revolução, que em dezembro de 1857, quando já estava de braços com a redação do manifesto, mas pronunciou na Sociedade de Operários Alemães e de Bruxelas uma série de conferências abertas ao que só foram parcialmente divulgadas em 1849, sobre o título de Trabalho Assalariado e o Capital. Que esses palestras só demonstravam mais o amadurecimento do pensamento político de Marx e também sua preocupação em ser didático e pedagógico com quem falavam. Em uma das primeiras reflexões de Marx tornadas públicas, ele vai abordar duas das relações econômicas que subjacem às lutas de classes contemporâneas e que sustentam a dominação de classes da burguesia. Mas vai argumentar que o salário e o capital configuram relações sociais historicamente situadas e determinadas. Elas se estabelecem a partir de relações de compra e venda viabilizadas pelo trabalho tornado mercadoria.
E agora eu vou citar uma parte do texto de Marx que ele diz: o trabalho é, pois, uma mercadoria do seu proprietário, o trabalhador, que venda ao capital. Por que se vende? Para viver. Mas o trabalho é a atividade vital peculiar do trabalhador, sua peculiar exteriorização da vida, e ele vende esta atividade vital a um terceiro para assegurar os necessários meios da vida. Ele está dizendo aqui que o trabalho deixa de ser algo vital, o homem passa a ser uma mercadoria que o homem vai vender a um terceiro, então tem dos meios para conseguir viver e existir. Ele está falando, isso aqui seria a alienação do trabalho. Ele está falando que o homem vai deixar de trabalhar para ter como um método do seu trabalho, que seria, sei lá, se eu planto mangas, o fruto do meu trabalho vai ser as minhas mangas, eu passo trabalhar para mim e eu vendo essa força, que agora o produto do meu trabalho vai ser o meu salário, não mais o que eu produzo. E vai dizer que o capital e o trabalho salariado são dois lados de uma única e mesma relação, e que uma leva ao outro. E vai seguir dizendo que a existência de uma classe que nada possui, além da capacidade de trabalhar, de trabalho, é um pressuposto necessário do capital. É exclusivamente o domínio do trabalho acumulado, passando objetivamente sobre o trabalho imediato, vivo, que converte o trabalho acumulado em capital. Ele está dizendo que para o capital é necessário que exista uma classe que não tenha nada mais do que o trabalho para trocar, para vender. E nas suas argumentações, mas sustentará que as mesmas leis gerais que regulam o preço da mercadoria, em geral, regulam naturalmente também o salário e o preço do trabalho. O preço da remuneração do trabalho, olha subirá, onde oferta conforme concorrência entre compradores de trabalhos, os capitalistas, e os vendedores de trabalho, os trabalhadores. As oscilações dos preços das mercadorias correspondem em geral à oscilação do salário. Mas no interior dessas oscilações, o preço do trabalho é determinado pelo custo da produção, pelo tempo de trabalho necessário para produzir essa mercadoria e, por fim, o trabalho que se leva para produzir. Com isso, em Bruxelas, que estava um clima mais ou menos calmo e ameno, as coisas vão esquentando, as coisas vão tomando caminhos mais que levam a essa revolução. E Marx, que tinha se mudado recentemente para ali com sua família, vai ser expulso de Bruxelas. Em 4 de março de 1884, toda sua família se viu embarcada para Paris com a roupa do corpo. E, nesse momento, indo para Paris, Marx estava a caminho do epicentro da revolução que começava. E assim se termina o terceiro capítulo deste livro. Agradeço a todos que escutaram o podcast e desejo a todos uma boa noite. Tchau, pessoal. Tchau a todos. Tchau.